segundo tempo menos mal, podemos dizer assim, e isso mostra como o trabalho da diretoria tem sido e muito incompetente nessa formação de elenco para o setor ofensivo. O Vasco vai jogar a Copa do Brasil na terça-feira, novamente sem pontas, novamente sem um jogador que possa desequilibrar dos lados, que foi justamente o que fez o Flamengo, por exemplo, fechar o caixão dos Gigantes da Colina nessa partida de hoje no Maracanã. O que a gente pode trazer de informação para vocês é que o Benjamin Garré está acertado verbalmente com o Vasco da Gama, já aceitou a proposta do Vasco, o time russo também já aceitou, e o Vasco aguarda a assinatura desse contrato para que ele possa viajar para o Rio de Janeiro e chegar ao Vasco da Gama. A gente trouxe uma informação exclusiva hoje de que essa negociação seria por compra e que os valores giravam em torno de 2,5 a 3 milhões de euros nessa negociação. Adicionando aqui, algumas metas também pode aumentar um pouquinho esse valor, mas nada que passe desse orçamento. O Vasco da Gama já vem negociando com esse jogador há muito tempo, há mais de um mês. A primeira pedida dos russos era na casa ali dos 5 milhões de euros e o Vasco pelo menos conseguiu baixar essa pedida, principalmente pela vontade do jogador. Benjamin Garré, canhoto, joga de camisa 10, joga de ponta direita principalmente, é um jogador que surgiu aqui como uma promessa no futebol argentino, mas depois que ele foi lá para a Rússia, ele teve uma excelente primeira temporada lá na Rússia, depois a última temporada não foi tão boa assim, mas é um atleta que é habilidoso, é um atleta que se encaixaria nesse time do Vasco, na minha visão, principalmente pela necessidade. Ele é um jogador top? Não, mas pelo valor, acho que vale o risco do custo-benefício. Lógico que se ele desempenhar, vai ser ótimo. Mas, nesse momento, o Vasco da Gama contratou um jogador que é um bom jogador, inclusive já até passou pelo Grupo City, pelo Manchester City e tudo mais. Enfim, é um atleta que realmente eu acredito que possa ajudar nesse sentido. Outra situação, a do Lloyd Augusto. As pessoas estão achando que a contratação já está encaminhada. Não está encaminhada. O clube, o turco, o Alanyaspor, ainda não aceitou a proposta do Vasco da Gama. O jogador falou que quer sair, o jogador já aceitou a proposta do Vasco, o Vasco já chegou a um valor que ele considera ideal para os moldes de negócio do Lloyd. Lembrando, tanto a compra do Garré quanto a compra do Lloyd serão de forma parcelada, o Vasco não tem grana, vai parcelando para poder tentar caber no orçamento, e o Lloyd Augusto vive uma expectativa do Alanyaspor aceitar essa proposta. Inclusive, para vocês terem noção como não está adiantada essa negociação, que o Lloyd Augusto deve jogar amanhã, inclusive, pelo Campeonato Turco. Então, é um jogador que o Vasco quer, é um jogador que o Vasco busca. Ambos podem jogar nas duas pontas, apesar da ponta direita ser a posição prioritária, tanto do Garré quanto do Lloyd, mas são dois jogadores, principalmente o Garré, que já está muito bem encaminhado, muito próximo do Vasco, falta assinar o contrato, e se não assinar, não está fechado, e o Lloyd ainda precisa do aceite do time turco, mas o Vasco trabalha nesse sentido com otimismo. Há outros jogadores que o Vasco busca para essa posição, principalmente um ponto esquerda. E aí o Vasco tem negociado em sigilo com alguns nomes e espera avançar para a gente poder trazer aqui. Eu não vou ficar especulando, não vou ficar trazendo nome que não está próximo ou algo do tipo, porque não é justo com vocês e se vocês sabem como é que eu trabalho, se eu não sei, eu não falo, se eu não sei o nome, eu também não falo, e se estiver próximo, se estiver concreto, se estiver com uma negociação avançada, a gente traz aqui para vocês. Obviamente também tem que lembrar que o Vasco da Gama precisa. Faltam 13 dias para a janela de transferências fechar e o Vasco da Gama não tem pontas. Então, o alívio do torcedor ele só vai vir quando os pontas chegarem. Isso não quer dizer que o Vasco da Gama não precise de reforços em outras posições. Seria ótimo se chegasse mais um zagueiro, seria ótimo se chegasse mais um primeiro volante, seria ótimo se chegasse outro meio-campo com qualidade, enfim, seria tudo ótimo. Um reserva para o Verratti é muito importante também. Mas nesse momento, enquanto você não tem jogadores de pontas, não dá nem para você falar que esse elenco está perto de estar completo. Nesse momento, eu acho que todos os setores estão até teoricamente abastecidos, mas o ataque é um deserto. O Vasco deve ser o time de Série A que menos tem pontas. O Vasco deve ser o time de Série A que mais sofre nesse sentido. Se você for pegar qualquer time de Série A, todos os times têm 3, 4 pontas à disposição. O Vasco não tem nenhum, absolutamente nenhum. O único jogador que o Vasco vai ter à disposição agora é o Watson voltando de lesão aí no fim de fevereiro, no começo de março, e o Ryan, que não é ponta. O Ryan é muito mais o segundo atacante pela direita do que prioritariamente um ponta. E a saída do Ryan também não está descartada. A chance do Ryan ser vendido ou nessa ou no meio do ano é muito grande, nessa janela que eu quis dizer. É muito grande. Então, não se espantem também se alguma negociação acontecer com o Ryan, porque ele é a bola da vez para o Vasco da Gama. O fato é, o Vasco precisa trazer jogadores de ataque, e não é só
jogador que vai chegar para compor, é jogador que vai chegar para decidir, que vai elevar esse nível. E é algo que a diretoria está pecando bastante. De resto, é aguardar, é ver como é que vai ser esse jogo lá contra o União Rondonópolis na terça-feira pela Copa do Brasil. Obrigação do Vasco é passar, lembrando, o empate leva para os pênaltis, então o Vasco precisa vencer a partida na terça-feira no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Dentro do sistema tático e dentro do posicionamento também desses atletas. Ele coloca quase um 3-6-1, digamos assim, por quê? Porque ele libera o Pumita e libera também o Lucas Piton, coloca o Hugo Moura como o zagueiro central para fazer a saída de 3, o João Vitor aberto pela direita e o Lucas Freitas pela esquerda. E o Vasco melhora bastante. O Vasco desmorona completamente o plano de jogo do Flamengo. Tanto é que nos primeiros 20 minutos o Vasco foi muito superior ao Flamengo. Inclusive, poderia ter empatado na cabeçada do Verratti. Isso fez com que o Cocão subisse de rendimento, os pontas fossem, no caso, os laterais fossem mais acionados, o Coutinho e o Tietchan participaram um pouco mais, mas o grande nome que fez o Vasco mudar de posicionamento e mudar também de postura dentro de campo, de efetividade, foi o Lucas Zucarelli. Assim que ele caiu pela direita, ele conseguiu fazer jogadas por fora e por dentro. Deu um chute forte de fora da área que quase foi gol. Ele conseguiu fazer jogadas de linha de fundo, dando opção para o Pumita. Ele potencializou o Pumita. Então, um garoto jovem que estava jogando seu primeiro clássico grande contra o Flamengo na sua vida, uma responsabilidade enorme dentro do Maracanã, com a maioria da torcida adversária, ele conseguiu mudar a postura do Vasco da Gama e, para mim, foi o grande nome dessa diferença do primeiro tempo para o segundo tempo. Naturalmente, depois ele cansou e o Vasco também cansou, e as peças de reposição que o Vasco tem são completamente diferentes da do Flamengo. Eu já imaginava que depois daquela cabeçada do Verratti em uma boa jogada do Lucas Piton, que achou o Felipe Coutinho, depois o Coutinho achou o Lucas Zucarelli, o Lucas conseguiu abrir o espaço para o Pumita e o Pumita cruzou. Inclusive o Pumita foi, no segundo tempo, o cara que, digamos assim, foi a melhor arma do Vasco, pelo menos nas pontas, pelos cruzamentos que ele conseguiu fazer. E aí, a bola encontra a cabeça do Verratti, ou melhor, o Verratti vai de encontro com a bola num salto espetacular, uma cabeçada sensacional, muito difícil, salta mais do que todo mundo da zaga do Flamengo e a bola bate caprichosamente na trave. Ali, a minha sensação era de que o Vasco não conseguiria empatar a partida. Por quê? Porque o Vasco deu o seu máximo. O Vasco conseguiu nos primeiros 20, 25 minutos ali jogar melhor do que o Flamengo, envolver o Flamengo, fazer o Flamengo ficar perdido. Inclusive o Felipe Luiz, em muitos momentos, ficou estressado e fez logo as trocas para poder espelhar a marcação do Vasco da Gama e conseguir ter superioridade. E é aí que a gente fala novamente sobre o abismo e a diferença técnica que existe entre o Vasco e existe entre o Flamengo. O Flamengo é uma equipe que tem o Everton Cebolinha como terceira opção de ataque. E o Everton Cebolinha faz o gol que ele fez aí, numa batida espetacular, de fora da área, no ângulo, sem chances para o goleiro. Não tem erro de defesa nesse momento, na marcação do Cebolinha. É só mérito do adversário. Porque o Vasco precisa chegar 8, 9, 10 vezes e não consegue finalizar uma. E na única que conseguiu finalizar decentemente, infelizmente, a bola bateu na trave. O Flamengo não. O Flamengo, pela qualidade técnica dos seus atletas, em 3 partidas, em 3 chegadas, digamos assim, em 3 jogadas, pelo menos em uma, ele vai ser letal. Então o Vasco pagou por não ter conseguido ser efetivo, pagou porque o time do Flamengo é muito melhor, pagou porque o Fábio Carille não tem peças de reposição, e isso é culpa completamente da diretoria de, no dia 15 de fevereiro, não ter entregado pontas ainda para esse elenco, por mais que estejam jogadores e tenham jogadores aí que estão perto, engatilhados, digamos assim. Hoje o Vasco da Gama novamente jogou uma partida de, digamos assim, bom nível no Campeonato Carioca. Na minha visão, só os clássicos que importam realmente. Os outros jogos são uma várzea bem grande, mas dentro do clássico... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento as palavras aí do Lucas Pedrosa. Eu concordo basicamente com tudo do que ele falou. O Vasco tem jogadores encaminhados, jogadores engatilhados, mas precisa buscar o mais rápido possível, assinar o mais rápido possível para não perder jogadores, não perder opções e também conseguir uma variedade ali para o técnico Fábio Carille. Você vê que o Vasco da Gama ontem, frente à equipe do Flamengo, não tinha opções no banco de reservas de qualidade, né? Não tinha alguém que pudesse mudar o jogo, né? Um cara que pudesse fazer uma coisa diferente, não tinha. Então, o Vasco está negociando, inclusive Matheus Gilbert, né, junto do Carlos Berbert, atualizaram
e passaram um novo nome que está na mesa do presidente, também do Marcelo Santana, que é o Nuno Moreira, jogador do Casa Pia de Portugal. Para quem não lembra, o Casa Pia é aquela equipe que veio o Cleiton, né? O Cleiton, jogador que foi para o Rio Ave, foi negociado, ele era do Casa Pia. Em relação aqui aos números, né, do Nuno Moreira, vou até buscar aqui para vocês, ó. Ele vem atuando regularmente, né? Atuou no dia 15, ou seja, ontem, no mesmo dia do Clássico dos Milhões, de Flamengo e Vasco. Ele atuou 46 minutos na derrota do Casa Pia para o Moreirense. Ele tem 21 partidas, 5 gols e 5 assistências, segundo aqui o Flash Score, e o Vasco tem interesse, está negociando com esse atleta. Em relação agora ao jogador Benjamin Garré, jogador com passagem pelo Manchester City, estava no Sovetov da Rússia. A informação aqui divulgada pelo GE foi a seguinte, que inclusive eu acho até muito positiva. É que o Vasco fechou um acordo pelo Benjamin Garré, inclusive tem aqui os detalhes do negócio, a transferência é em definitivo, 2,5 milhões de euros, que equivale a 14,2 milhões de reais, né, para conseguir a negociação, mais 800 mil euros, né, que equivale aí a 4,7, se ele atuar em 40% dos jogos, e 200 mil euros, né, que é 1,1 milhão, que é pela participação em gols e classificação para a Libertadores, e o valor final pode chegar a 20 milhões. 14 mais 4, 18, 18,9, mais 1 milhão, 19,9, 20 milhões de reais. Literalmente, esse é o valor aí pelo Benjamin Garré. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!